O sol ainda não havia surgido por completo quando Eduardo Vasconcelos, fazendeiro respeitado no interior do Mato Grosso do Sul, caminhava até o curral para checar os porcos. Era sua rotina desde jovem, mesmo após acumular fortuna com gado de elite e soja. Os empregados já estavam acordando, mas aquele canto da propriedade, nos fundos da velha pocilga, era sempre sua responsabilidade. Animal sente a ausência do dono, dizia seu pai. E ele levava isso a sério. Mas naquela manhã abafada, havia algo estranho no ar. O silêncio era denso, como se o tempo tivesse parado. Os porcos não grunhiam como de costume, estavam imóveis, inquietos, como se sentissem algo que o velho Eduardo ainda não percebera. Foi quando ele viu. 3 pequenas figuras estavam deitadas sobre um monte de palha, exatamente no canto mais seco do curral. 3 meninas loiras, com vestidos azulados idênticos, dormindo lado a lado, abraçadas, como se o mundo inteiro tivesse desaparecido ao redor delas. Seus rostos estavam sujos de poeira e lama, mas havia uma serenidade perturbadora naquela cena. Não choravam, não se mexiam, apenas dormiam, em pleno chão batido, cercadas por porcos e feno. Eduardo congelou. Por um instante, pensou estar tendo uma alucinação. Piscou os olhos, coçou a testa suada, aproximou-se devagar, o coração acelerando como nos tempos de vaquejada. O que é isso? Murmurou para si mesmo. Nenhum som, nenhuma alma viva por perto, além dos animais. Aproximou-se mais. As meninas eram loiras, com o cabelo bagunçado, pele clara, pés descalços e corpo miúdo. Pareciam ter uns 3 anos, talvez 4. Havia um estranho colar de contas vermelhas no pescoço de uma delas. Mas nenhuma mochila, fralda, papel, sinal de adulto, nada. Eduardo sentiu o estômago revirar. Ajoelhou-se e colocou a mão no ombro de uma das crianças, com o cuidado de quem toca uma relíquia. Filha, você tá bem? A menina abriu os olhos devagar. Olhou para ele como se o conhecesse, mas não disse uma palavra. As outras 2 continuavam dormindo. Nenhum choro, nenhuma reação. Foi aí que algo mais inquietante aconteceu. Ao fundo, entre as frestas do antigo celeiro, o fazendeiro viu pegadas frescas na terra molhada pela chuva da noite anterior. Passos pequenos e outros maiores, que vinham até ali, mas não voltavam. Ele se levantou num salto e gritou: "Paulo, corre aqui, agora!" O capataz surgiu correndo, sem entender o desespero do patrão. Eduardo apontou para o curral, sem conseguir dizer nada. Paulo arregalou os olhos ao ver as crianças. Mas o que... Meu Deus do céu! O silêncio foi quebrado apenas pelo som de um porco espirrando. O mundo, naquele instante, parecia ter parado. Eduardo sabia que aquela manhã marcaria sua vida para sempre. Mas ele ainda não fazia ideia do quanto. A casa grande da fazenda, que costumava cheirar a café fresco e pão assado logo cedo, naquele dia amanheceu com um cheiro de incerteza. Eduardo estava sentado na sala de jantar, ainda atordoado com o que havia acontecido no curral. As 3 meninas, agora limpas e enroladas em cobertores, dormiam no antigo quarto de hóspedes, vigiadas de perto por Dona Nilda, a governanta da fazenda há mais de 20 anos. "Isso não é normal, seu Eduardo", disse ela, servindo uma xícara de chá de boldo. "Criança assim não aparece do nada. E as 3? Iguais? Isso é coisa de filme." Eduardo não respondeu. Os olhos estavam fixos num ponto qualquer da parede. O que mais o perturbava não era apenas a aparição das crianças, mas aquela sensação incômoda que invadia o peito. Um tipo de intuição que ele não sentia desde a morte de Carolina, sua filha, desaparecida há 4 anos, e dada como morta após um trágico acidente de carro. Ou pelo menos foi o que lhe contaram. Ele pegou o telefone e ligou para o delegado Dorival, velho conhecido, homem discreto e sério. Explicou rapidamente a situação. 3 meninas pequenas? No curral? Repetiu Dorival confuso. Alguém te ameaçou? Você viu algum carro? Alguma pista? Nada. Só as pegadas. E elas? Nada mais. Mantenha as crianças aí. Eu vou mandar a assistente social junto com uma viatura. Mas mantenha isso em sigilo, entendeu? Vamos fazer isso direito. Eduardo desligou e respirou fundo. Que Deus me ajude. Horas depois, a assistente social chegou. Seu nome era Laura. Uma mulher prática, jovem e firme. Avaliou a situação, conversou com Eduardo e examinou as meninas que agora estavam acordadas, mas não falavam nada além de sussurros entre si, numa linguagem confusa, quase inventada. Elas não estão desnutridas,
comentou Laura. Mas passaram frio e medo. Estão sujas, sim, mas... Há cuidado aqui. Alguém as protegeu até deixá-las aqui. Eduardo observava em silêncio. Sentia um nó na garganta cada vez que olhava para as meninas. Era como se o destino estivesse lhe pregando uma peça. Os olhos delas. Havia algo ali. Algo que doía e chamava. Elas vão ser levadas para um abrigo? Ele perguntou, tentando parecer calmo. Laura hesitou. Idealmente, sim. Mas hoje é sábado, os abrigos estão cheios e a cidade está em festa por causa da quermesse. Tenho autorização para deixá-las sob sua custódia provisória até segunda-feira, mas com supervisão. Eduardo assentiu. Elas podem ficar. Aqui é seguro. Laura olhou ao redor da fazenda, analisou tudo. No fim, pareceu satisfeita. Preencheu um documento, entregou uma via a Eduardo e se despediu, prometendo voltar dali 2 dias. À noite, enquanto a fazenda dormia, Eduardo ficou sozinho no alpendre, observando o céu estrelado. Quem são vocês? Murmurou, com a xícara de café esfriando em suas mãos. E por que meu coração tá me dizendo que eu já conheço essas meninas? No quarto, as 3 dormiam novamente. Uma delas segurava, com força, um colar de contas vermelhas, que Eduardo reconheceria, dias depois, como sendo o mesmo que dera à filha quando ela fez 15 anos. O dia amanheceu com uma névoa espessa, cobrindo a fazenda como se o mundo estivesse prestes a revelar um segredo antigo. Eduardo acordou cedo, mas dessa vez não foi para cuidar dos porcos nem supervisionar os funcionários. Ele foi direto para o quarto das meninas. Ali estavam elas, ainda dormindo, deitadas lado a lado na antiga cama de madeira. O quarto tinha cheiro de sabonete infantil e lavanda. Dona Nilda havia feito questão de deixar tudo limpo, como se aquelas crianças fossem netas dela. Eduardo se aproximou devagar. Seus olhos pousaram no detalhe que o inquietou na noite anterior. O colar. Era feito de contas vermelhas, presas por um fio grosso de couro. No centro, uma pequena medalhinha de prata com a imagem de uma borboleta entalhada. Ele conhecia aquele colar. Foi ele quem mandou fazer. Lembrava perfeitamente do dia em que deu à filha, Carolina, no aniversário de 15 anos. Ela adorava borboletas. Era um símbolo entre os dois. Uma piada interna. Quando a mãe de Carolina morreu, ainda criança, Eduardo inventou uma história para confortá-la. Dizia que as borboletas eram mensageiras do céu e que cada vez que uma pousasse perto dela, era sua mãe mandando um beijo. Ela acreditou por muitos anos, talvez até o fim. Eduardo se sentou na beira da cama, devagar, tentando não acordar a menina. A que usava o colar estava deitada de lado, com os dedos enroscados no pingente. Ele teve vontade de chorar, mas engoliu o nó na garganta. Se esse colar é o da Carolina, então essas meninas... Mas é impossível, murmurou. Era impossível porque Carolina estava morta. O corpo não havia sido encontrado, mas os bombeiros confirmaram que o carro em que ela estava caiu numa ribanceira profunda e restos de sangue e tecidos compatíveis haviam sido achados. Disseram que a água corrente do rio poderia ter arrastado o corpo. Ele chorou durante meses, chorou como nunca. Enterrou uma urna simbólica. Mandou construir um pequeno mausoléu no cemitério da cidade. A dor era insuportável. E agora, aquilo. Eduardo levantou-se, trêmulo, e foi até o escritório. Abriu uma gaveta trancada, tirou uma antiga caixa de veludo e puxou de dentro uma foto amarelada pelo tempo. Carolina, aos 15 anos, sorrindo ao lado de um bolo, com o colar no pescoço. Era o mesmo. A dúvida começou a virar um grito dentro dele. Se essas meninas são filhas da Carolina, onde ela está? Mais tarde, ao caminhar pela fazenda, Eduardo notou que as pegadas no curral já estavam quase apagadas, mas ainda visíveis em alguns trechos da lama. Ele seguiu com cautela, tentando mapear o caminho. As marcas iam até uma cerca lateral, onde a vegetação era mais densa, e depois se perdiam na estrada de terra. Chamou Paulo, o capataz, e apontou as marcas. Tem como puxar as câmeras de segurança da entrada da fazenda? Aquelas que ficam na porteira dos fundos? Paulo coçou a cabeça. Acho que não vai adiantar, patrão. A chuva de anteontem queimou o circuito. A fiação ficou encharcada. Justo aquela câmera. Apagou tudo. Eduardo franziu a testa. Era coincidência demais. Voltando para casa, uma das meninas correu até ele no terreiro. Estava rindo. A gargalhada era cristalina, leve, inocente. Eduardo sorriu, mas sentiu uma pontada estranha no peito. Aquela risada era idêntica à da filha quando criança. E ali,
No meio do pátio da fazenda, o fazendeiro começou a se perguntar se o destino não estava tentando dizer algo que ele se recusava a ouvir há anos. Eduardo passou o restante da manhã sentado na varanda, observando as meninas brincarem no terreiro de terra batida. Tinham acordado bem dispostas, alimentadas com leite morno e pão com manteiga feitos por Dona Nilda, e agora corriam atrás de uma galinha que, desesperada, tentava escapar das risadas que ecoavam pelo quintal. Era uma cena comum numa casa cheia de crianças, mas naquela fazenda, aquilo parecia um milagre. Paulo, o capataz, sentou ao lado do patrão, com um copo de tereré nas mãos. "O senhor acha que elas são da sua família mesmo?" perguntou com cuidado. Eduardo não respondeu de imediato. Seu olhar estava perdido. "Não sei, Paulo, mas tem coisa aí que eu não consigo explicar. Aquela gargalhada, o colar, o jeito que uma delas me olhou hoje cedo. É como se tivesse reconhecido minha alma. E se forem mesmo netas da Dona Carolina?" Eduardo suspirou fundo. Aí tudo muda. No começo da tarde, Laura, a assistente social, voltou à fazenda. Chegou acompanhada de uma psicóloga do município, doutora Heloísa, especialista em traumas infantis. Ambas passaram um bom tempo observando as meninas. Tentaram conversar, usar brinquedos, perguntar seus nomes. Nada. As três permaneciam em silêncio absoluto sempre que alguém novo se aproximava. Apenas entre elas falavam, e mesmo assim, de forma confusa. Era como se tivessem criado um idioma próprio, como gêmeos fazem às vezes. Ou como se tivessem aprendido a se calar para sobreviver. "Elas não confiam em adultos", disse Heloísa, anotando em seu caderno. "Mas estão emocionalmente ligadas entre si. Isso é bom. Mostra que se protegeram", Laura concordou. "Temos que descobrir quem são. Já notificamos os órgãos de proteção e a delegacia da infância, mas ninguém relatou crianças desaparecidas com esse perfil. Sem documentos, sem registros. É como se tivessem sido apagadas do mapa." Eduardo se manteve em silêncio. "Posso continuar com a guarda temporária?" perguntou finalmente. Laura e Heloísa trocaram olhares. "Pode, seu Eduardo. Por enquanto elas estão bem aqui. Mas se algo mudar, qualquer coisa, o senhor nos avisa imediatamente." "Claro." Na saída, enquanto as duas mulheres entravam no carro, uma das meninas, a que usava o colar, correu até Eduardo, agarrou sua mão com força e disse pela primeira vez uma palavra: "borboleta." Ele congelou. Laura e Heloísa não ouviram. Estavam ligando o rádio do carro. Mas Eduardo, ele sentiu o chão sumir sob os pés. Aquela palavra era o símbolo secreto entre ele e Carolina. A certeza começou a tomar forma no coração do velho fazendeiro. Se aquelas meninas não eram apenas filhas de sua filha desaparecida, então alguém as escondeu. E o motivo para isso podia ser ainda mais sombrio do que ele imaginava. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Sentou-se à mesa da cozinha com uma caderneta velha nas mãos, onde Carolina costumava rabiscar poesias e colar figurinhas quando era criança. Por algum motivo, ele a havia guardado todos esses anos. Nunca teve coragem de jogar fora. Folheou devagar, até encontrar uma página onde a filha, ainda aos 11 anos, havia desenhado uma borboleta azul com a frase: "Se eu desaparecer um dia, procure onde as borboletas se escondem." Era coisa de criança. Mas agora, soava como um recado, um sinal. Eduardo sentia que estava cada vez mais perto de uma verdade enterrada. No dia seguinte, pediu que Paulo o ajudasse a vasculhar os arredores da fazenda em busca de qualquer vestígio de quem pudesse ter deixado as meninas ali. Foram até o córrego, depois aos galpões abandonados, percorreram a estrada de terra que dava acesso ao antigo Raras. Nada, nem pegadas, nem objetos esquecidos, nenhum sinal recente. Mas ao passarem perto da antiga cerca do fundão, onde o mato crescia alto, Eduardo avistou algo estranho. Uma fita vermelha amarrada num dos arames, quase invisível. Ele parou. "Essa fita não estava aqui antes", murmurou. Paulo a desamarrou com cuidado. Era de cetim, suja, mas ainda com cheiro de perfume barato. E estava presa de forma intencional, como se fosse uma marca, uma referência para alguém voltar ali depois. "Tá começando a aparecer aviso", comentou Paulo. "Tipo código de quem anda por essas bandas escondido." Eduardo levou a fita consigo, guardou na carteira. Mais tarde, sentou-se na varanda enquanto as meninas cochilavam após o almoço. De repente, uma lembrança invadiu sua mente. Há quase 5 anos, Carolina apareceu grávida na cidade.
Dizia que o pai das crianças tinha desaparecido. Ela estava assustada, insegura, mas determinada a criar os filhos sozinha. Eduardo tentou ajudar, mas discutiram feio. Foi a última vez que se falaram antes do acidente, ou pelo menos antes da história do acidente. Ele agora duvidava de tudo. Se Carolina estava grávida de trigêmeas, e se essas meninas tinham a mesma idade estimada. O fazendeiro levantou e foi até o quarto das crianças. Entrou devagar, sem fazer barulho. No canto da cômoda havia uma pequena mochila cor-de-rosa, esquecida. Provavelmente haviam trazido com elas e ninguém notara. Abriu com cuidado. Lá dentro, entre algumas roupas e uma fralda rasgada, havia um papel dobrado. Era um bilhete. As mãos de Eduardo tremiam ao desdobrá-lo. A letra era inconfundível. Pai, se um dia isso chegar até você, por favor, cuide delas. Eu não podia mais esconder, tive que fugir. Me perdoa. Carolina. O mundo desabou em silêncio. Ele sentou na beira da cama, com o bilhete nos joelhos, os olhos cheios de lágrimas, sentindo que sua filha ainda estava viva. E que, por algum motivo, alguém a estava impedindo de voltar. E agora, com as trigêmeas em sua casa, o perigo talvez estivesse mais próximo do que ele imaginava. O bilhete queimava as mãos de Eduardo como se tivesse sido escrito com fogo. A letra da filha era clara, e cada palavra carregava um grito preso no tempo. Ela estava viva. E mais do que isso, havia fugido de algo, ou alguém, que a obrigou a se esconder, deixando para trás as filhas que ele nunca soube que existiam. Com o coração apertado, Eduardo foi até o escritório e trancou a porta. Escaneou o bilhete e guardou o original dentro de uma lata velha de balas, no fundo da gaveta onde guardava documentos importantes. Aquilo precisava ser preservado. Naquela noite, ele convocou Paulo para uma conversa mais séria. Me responde com franqueza. Você viu algo estranho nos últimos dias? Gente estranha pela estrada? Carro parado perto da cerca? Paulo coçou a barba e pensou por um instante. Agora que o senhor falou, faz uns 4, 5 dias, eu vi um carro preto parado do outro lado da cerca da estrada, perto daquele bambuzal. Era à noite. Só vi porque fui até a caixa d'água e a luz do poste refletiu na lataria. Achei que era pescador, gente que para descansar. Mas o quê? O carro tinha os vidros escuros, e quando eu tentei me aproximar, ele saiu cantando pneu. Achei estranho, mas como ninguém entrou na fazenda, deixei pra lá. Eduardo ficou em silêncio. O tempo estava se fechando de novo. Raios distantes cortavam o céu, anunciando mais uma tempestade. Que carro era? Sedã, meio antigo. Acho que era um Vectra preto, sem placa na frente. Naquela madrugada, Eduardo ficou em claro. O som da chuva batendo no telhado, o cheiro de terra molhada subindo das plantações e aquela angústia. Algo estava acontecendo. Algo que envolvia sua filha, aquelas 3 meninas e alguém que talvez estivesse vigiando de longe. No dia seguinte, sem avisar ninguém, ele foi até a cidade. Parou na delegacia e pediu para falar com Dorival. Quero abrir uma investigação particular. Preciso saber se um carro preto sem placa circulou pelas redondezas na última semana. E preciso acesso a qualquer registro, câmera de posto ou denúncia sobre gente desaparecida. Inclusive, quero reabrir o caso da minha filha. Carolina Vasconcelos, disse com firmeza. Dorival coçou a cabeça. Eduardo, já faz anos. O que você está buscando? Eduardo tirou do bolso uma cópia do bilhete. Provas. E essa aqui é a primeira. Ela não morreu, fugiu e deixou as filhas aqui comigo. O delegado leu o bilhete 2 vezes. Sua expressão mudou. Vou ver o que consigo. Mas se isso for verdade, você se meteu em algo muito maior do que imagina. Eduardo saiu da delegacia com a sensação de que um novo capítulo havia começado. Mas o que ele não sabia era que naquela mesma manhã, alguém observava a fazenda do alto de uma colina próxima, com binóculos e um radiotransmissor em mãos. E esse alguém não estava feliz com o rumo que as coisas estavam tomando. Do alto da colina, camuflado entre árvores secas e pedras cobertas de musgo, um homem observava a fazenda Vasconcelos com olhos frios. Tinha barba mal feita, jaqueta preta e um boné escuro que cobria parte do rosto. Em uma das mãos, segurava binóculos. Na outra, um rádio com frequência aberta. Ele falava pouco, quase sussurrando, como quem estivesse reportando movimentos militares. As meninas ainda estão na casa! O velho não entregou. Repito, ele não entregou. Do outro lado da linha, uma voz metálica e sem paciência respondeu. Observe. Só observe.
Nada de ação por enquanto. O homem rangeu os dentes, mas obedeceu. Voltou os olhos para a casa grande da fazenda, onde as meninas brincavam inocentemente no jardim, sob os cuidados de Dona Nilda. Estavam em segurança, por enquanto. Na cidade, Eduardo almoçava em silêncio no restaurante da esquina da delegacia. Não conseguia pensar em comida. A cabeça fervilhava de dúvidas, possibilidades e memórias do passado que ele jurava terem sido enterradas. A lembrança do acidente da filha voltou com força. Ele se perguntava, e se tudo tivesse sido forjado? Enquanto empurrava o arroz no prato, seu celular tocou. Seu Eduardo? Aqui é o detetive particular que o delegado Dorival indicou. Meu nome é Raul. Podemos nos encontrar hoje à tarde? Achei algo que talvez o senhor queira ver. De volta à fazenda, as meninas corriam no terreiro, rindo como se o mundo fosse simples. Mas a mais quieta das três, a que usava o colar de Carolina, parou de repente. Ela olhou fixamente para os morros ao fundo da propriedade. Não disse nada, apenas observou. Dona Nilda percebeu e se aproximou. Tá tudo bem, minha flor? A menina apontou o dedinho para a colina. Tem homem ali. Onde? Ela apontou de novo, mas agora já não havia nada visível, só árvores e vento. Era alto. Tava olhando. Nilda sentiu um arrepio. Apertou a mão da menina e a levou de volta para dentro. Vamos brincar com as bonecas agora, tá bom? Lá fora, o silêncio voltou a tomar conta da colina, mas o homem do boné continuava por perto, circulando o perímetro com passos leves. Tirou do bolso um papel dobrado e o olhou novamente. Nele havia uma única frase escrita à mão. Recupere as crianças. Elimine testemunhas. O sol começava a se esconder atrás dos eucaliptos quando Eduardo estacionou sua caminhonete em frente a uma casa modesta no bairro São Pedro. Era ali que morava Raul, o detetive indicado por Dorival. O homem o esperava na varanda, com uma pasta preta em mãos e expressão séria de quem sabia demais, mas falava pouco. Entre, seu Eduardo. Melhor conversarmos lá dentro. A casa era simples, mas organizada. No centro da sala, uma mesa com documentos, pendrives e anotações escritas à mão. Raul ofereceu café, mas Eduardo recusou. Queria respostas. O senhor me pediu informações sobre um carro preto, com vidros escuros e sem placa. Acertei? Sim. Paulo viu algo assim dias antes das meninas aparecerem. Raul ligou um notebook antigo, conectou o pendrive e abriu um vídeo de segurança. Consegui essas imagens com um contato no posto da estrada, a 7 quilômetros da sua fazenda. Câmera de segurança que ninguém sabe que ainda funciona. Veja isso. Na tela, um Vectra preto aparece às 2h43 da madrugada. Dá seta, encosta no acostamento e fica ali por cerca de 3 minutos. Em seguida, um vulto sai pela porta traseira, carregando algo nos braços. Algo pequeno, embrulhado em cobertores. Eduardo se inclinou para a frente. Seus olhos arregalaram. São elas? Raul pausou a imagem. A resolução não era boa, mas era possível ver 3 volumes sendo colocados cuidadosamente no chão. Em seguida, o vulto volta para o carro, que desaparece no escuro. A câmera do posto não mostra para onde foram, mas dá para ver que seguiram pela estrada que leva à entrada dos fundos da sua propriedade. E o rosto de quem deixou estava coberto com capuz, mas o andar, o jeito de mexer os braços, não me parece alguém despreparado. Isso foi feito com calma, com planejamento. Eduardo sentiu a raiva subir. Bateu com a mão na mesa. E a polícia? Vai atrás disso? Raul deu um meio sorriso. Vai, mas do jeito deles. Por isso o senhor me procurou. Agora, veja isso aqui. Ele puxou uma segunda imagem. Era um registro de check-in numa pensão simples da cidade vizinha, feito 2 meses antes. Uma mulher loira, sem documentos, usou nome falso e ficou por 2 semanas com 3 crianças. Depois, sumiu. A única pista era uma foto borrada tirada pela câmera da recepção. Eduardo ficou imóvel. A mulher da imagem, mesmo com o rosto parcialmente coberto, era idêntica à Carolina. Raul, isso é minha filha. O detetive assentiu com calma. Eu também achei. Agora vem a parte mais delicada. Ele puxou uma folha impressa com timbre de hospital psiquiátrico particular. O nome é falso, mas a descrição bate. Uma mulher com transtornos de ansiedade severa chegou há pouco tempo, resgatada por uma equipe social no interior de Goiás. Não fala quase nada. Chora, treme, mas carrega um colar com uma borboleta no pescoço, igual ao das meninas. Eduardo levantou-se num pulo.
Onde ela tá? Internada sob proteção judicial. Ninguém pode vê-la sem autorização. Então arrume essa autorização. Eu vou ver minha filha. Raul fechou a pasta e olhou com gravidade. Pode deixar. Mas, seu Eduardo, se essa mulher for mesmo sua filha, alguém tentou esconder isso por anos. E se descobriram que as crianças estão com o senhor, eles podem voltar. A noite caiu com um vento forte que varria as plantações como se quisesse apagar os rastros da verdade. Na fazenda, tudo parecia calmo. Dona Nilda contava histórias para as meninas no quarto, enquanto Paulo fazia ronda com um dos cães. Mas Eduardo sabia, no fundo, que a paz era apenas aparente. Na varanda, ele acendeu um cigarro, hábito que não retomava há anos. Olhava o escuro da estrada como se algo fosse surgir dali a qualquer momento. O bilhete da filha e as imagens do detetive ainda ecoavam em sua cabeça. Carolina viva. Trigêmeas deixadas de madrugada. Um carro sem placa. E agora, uma mulher internada sob outro nome, com o mesmo colar. Ele sentia o perigo se aproximando como um animal faminto. Lá fora, na colina escura, o homem do boné observava mais uma vez, com os binóculos em mãos. Ele não estava mais sozinho. Um segundo homem agora o acompanhava, com uma mochila militar e uma arma presa ao coldre. O velho já sabe demais, sussurrou o segundo. Ainda não é hora. A ordem é clara. Recuperar as meninas sem chamar atenção. E se ele não colaborar? O homem do boné hesitou. Então a fazenda vira fumaça, mas só se for necessário. Na manhã seguinte, Paulo encontrou marcas de pneu na entrada dos fundos da fazenda, onde a cerca havia sido arrebentada discretamente. Não era obra de animal. Era gente. E gente que sabia o que estava fazendo. Eduardo examinou o local com olhos atentos. Raspado. Tinha peso aqui. Desembarcaram ou embarcaram algo? Ele tirou uma foto com o celular e mandou direto para Raul, o detetive. Minutos depois, o telefone tocou. A coisa tá esquentando, seu Eduardo. E rápido. Descobri que o Vectra preto pertence a um homem chamado Silas Monteiro. Nome falso. Mas o rosto apareceu num relatório da Polícia Federal de 2018, ligado a crimes de tráfico de pessoas. O homem sumiu desde então. Agora... Adivinha quem trabalha como segurança na clínica onde sua filha está internada? Eduardo não respondeu. Ele mesmo, completou Raul. Silas Monteiro, agora usando outro nome, Celso, o auxiliar de turno noturno. Eduardo sentiu o sangue gelar. Eles sabem que ela está viva e podem estar mantendo ela lá à força? É bem possível. A questão agora é, o senhor quer entrar nisso até o pescoço? Raul, disse ele com a voz firme. Se for preciso, eu entro até o fundo do inferno. Mais tarde, enquanto as meninas dormiam, Eduardo se sentou ao lado da cama. Olhou cada uma com cuidado. As feições, os traços, os olhos. Tudo gritava, Carolina, em sua alma. De repente, uma das meninas acordou. Olhou para ele e sussurrou. A mamãe disse pra gente correr se o homem do cinto preto aparecesse. Homem do cinto preto? Ela assentiu com a cabeça, assustada. Eduardo segurou a mão dela com força. Ninguém vai machucar vocês. Eu juro. Mas por dentro, ele sabia. O passado não estava apenas voltando. Ele estava vindo armado. Na madrugada seguinte, a fazenda dormia em silêncio. O céu estava limpo, mas o ar era pesado. Eduardo andava de um lado para o outro no escritório, com o celular colado ao ouvido, enquanto Raul falava do outro lado da linha. Consegui cruzar os dados, seu Eduardo. A tal clínica psiquiátrica onde a mulher parecida com sua filha está internada recebe doações de uma ONG que já foi investigada por tráfico internacional. Tudo fachada. Eles estão usando instituições de saúde para esconder vítimas? Exatamente. Mulheres, na maioria. E com perfis parecidos. Isoladas, sem família próxima, com um histórico de trauma. A Carolina se encaixa perfeitamente. Eduardo passou a mão na testa, suado. Você consegue tirar ela de lá? Raul respirou fundo. Se entrarmos com um pedido judicial, vão sumir com ela. É o que eles fazem. Agora, se formos direto e rápido, talvez consigamos pegá-los no pulo. Mas vai precisar de coragem. Me diga o que fazer. Amanhã à noite, me encontre no trevo da BR-364 com a rodovia Rural 21. De lá, vamos até a clínica. Mas o senhor precisa vir sozinho. E armado. Eduardo engoliu seco. Já não era mais um simples fazendeiro tentando entender por que 3 meninas surgiram no seu curral. Agora era um pai às portas de um sistema podre, que sequestrava vidas e as enterrava sob identidades falsas.
Na fazenda, as meninas começaram a ter pesadelos. Dona Nilda foi chamada 2 vezes durante a noite porque uma delas gritava dormindo. Ele vai nos pegar! Ele vai nos pegar! A governanta fez o que pôde. Abraçou. Cantou baixinho. Mas nada acalmava por completo. As três estavam mais agitadas do que o normal, como se sentissem que o cerco estava fechando. No dia seguinte, Eduardo reuniu Paulo no galpão de máquinas. Eu vou sair hoje à noite. Não conte pra ninguém. Se eu não voltar até amanhã cedo, leve as meninas pra casa da minha irmã em Campo Grande. Elas não podem ficar sozinhas aqui. O senhor tá se metendo com gente perigosa, né? Já tô metido até o pescoço. Agora só me resta mergulhar. Do outro lado da cidade, num escritório escuro e abafado, Silas, o homem do boné, recebia ordens de uma chamada de vídeo criptografada. A voz do chefe era clara. O velho tá mexendo onde não deve. Se ele se aproximar da clínica, eliminem. E as meninas? Pegue-as antes. O tempo acabou. Silas desligou, levantou-se da cadeira e puxou uma maleta metálica debaixo da mesa. Dentro dela, uma seringa, um mapa da fazenda Vasconcelos e 3 pulseirinhas de identificação hospitalar, todas com o mesmo sobrenome, Vasconcelos. Era quase noite quando Eduardo pegou a caminhonete e saiu da fazenda sem dizer uma palavra. Apenas deixou um bilhete trancado na gaveta do escritório, com instruções claras para Paulo e Dona Nilda, caso ele não voltasse. Proteger as meninas, acionar Raul e fugir para Campo Grande imediatamente. A estrada estava vazia, e o som dos pneus cortando o cascalho ecoava como um aviso sombrio. No ponto combinado, Raul o esperava encostado num carro prata, de faróis apagados. Usava jaqueta jeans e carregava uma mochila nas costas. Ao lado, uma caixa preta com equipamentos eletrônicos e uma pasta de documentos falsos. Pronto para fazer barulho? Perguntou sem rodeios. Eduardo assentiu com os olhos firmes. Se minha filha tá lá dentro, eu vou tirá-la nem que seja no braço. Raul abriu a pasta. Essa aqui é a ficha de entrada da paciente registrada como Marlene Soares, internada há 47 dias, sem contato externo. Declarações feitas por um tal de marido, que apresentou documentos falsos. O mesmo homem que a deixou lá trabalha hoje como segurança do turno noturno. Eduardo passou os olhos pela foto. Era ela. Mesmo abatida, mesmo com o rosto diferente, era sua filha. O plano é simples, explicou Raul. Eu entro como falso auditor da vigilância sanitária, dizendo que recebi denúncias sobre irregularidades. Você fica no carro com o rádio ligado. Se eu confirmar que ela está lá, mando o sinal. Aí você entra pelos fundos. O gerador da ala antiga tem uma entrada lateral sem sensor. Já testei ontem. E se alguém tentar impedir? Faz como homem. Defende o que é seu. Às 21h32, Raul entrou na clínica. A recepcionista, jovem e entediada, nem conferiu o crachá falso. Apontou para o corredor à esquerda e disse: O senhor vai querer falar com o responsável técnico? Tá de plantão. Raul sorriu. Não precisa, moça. Eu só vim confirmar umas coisas e já tô indo embora. Enquanto isso, Eduardo observava tudo pelo rádio. Minutos depois, a voz de Raul soou, seca. Código azul. Ela tá aqui. Sede. Sala 12. Última porta à esquerda. Eduardo desceu do carro, pegou a lanterna e entrou pelos fundos da clínica. O portão da ala antiga estava entreaberto, como Raul prometera. A luz de emergência piscava fracamente. Passos rápidos, coração acelerado, as mãos suando no cabo da lanterna. Ao chegar à porta 12, ele parou. Ouviu um choro baixo vindo lá de dentro. Girou a maçaneta com cuidado. Estava destrancada. Abriu devagar, e ali estava ela, sentada no chão, abraçada aos joelhos, magra, pálida, mas viva. Carolina. Ela levantou os olhos devagar. Por um instante ficou confusa, como se estivesse vendo um fantasma. Pai? Sussurrou com voz rouca. Eduardo caiu de joelhos. Minha filha, eu tô aqui. Vim te buscar. Mas antes que pudesse abraçá-la, um grito ecoou do corredor. Ei! Você! Larga ela! Era Silas, armado, com os olhos em chamas. E naquele instante, Eduardo percebeu que sair dali com vida não seria tão simples quanto entrar. O grito de Silas ecoou pelos corredores da ala abandonada como o estopim de uma bomba. Eduardo virou instintivamente, posicionando-se entre Carolina e o homem armado. As mãos dele tremiam, mas os olhos estavam fixos. Não ia sair dali sem a filha.
Não dá mais para esconder, Silas, disse com a voz firme. A polícia já sabe de tudo. Larga essa arma. Silas sorriu de canto com um brilho sádico no olhar. Você não faz ideia com quem tá mexendo, velho. Essas meninas, essa mulher, elas são moeda de troca. Pro senhor, é família. Pra nós, é lucro. Eduardo sentiu o sangue ferver. Vocês acabaram com a vida da minha filha. Mas eu vou acabar com esse circo sujo que vocês montaram. Silas levantou a arma. Carolina gritou. Pai! Cuidado! Antes que o disparo ocorresse, um estrondo cortou o silêncio. A porta dos fundos da clínica foi arrombada por Raul, que apareceu com uma espingarda nas mãos e 2 policiais encobertos atrás dele. Arma no chão, agora! Berrou Raul. Silas hesitou por um segundo. Tentou correr pelo corredor lateral, mas um dos policiais atirou contra a perna dele. O homem caiu com um grito rouco, largando a arma que ricocheteou no chão. Eduardo correu até Carolina e a abraçou com força, como se o tempo voltasse ao dia em que ela era só uma menina com medo de trovão. Ah, tá tudo bem agora. Eu tô aqui. Eu vim buscar você. Ela chorava compulsivamente sem conseguir falar. Raul se aproximou. Temos que sair daqui agora. O restante da quadrilha pode estar a caminho. Nos minutos seguintes, a operação foi concluída com precisão. Silas foi algemado e sedado. A direção da clínica tentou argumentar, mas as ordens judiciais chegaram pelo celular dos policiais. A farsa estava desmascarada. Carolina foi levada diretamente para o hospital da cidade, onde recebeu atendimento médico e proteção especial. Eduardo ficou ao seu lado durante todo o tempo, sem soltar sua mão um minuto sequer. No caminho de volta, Raul explicou os desdobramentos. A ONG usada como fachada já está sob investigação federal. Descobrimos que várias mulheres foram internadas em clínicas psiquiátricas para serem apagadas do sistema. Depois, os filhos eram levados e vendidos. As trigêmeas estavam na rota final, mas Carolina conseguiu fugir com elas. Só que não foi longe. Foi recapturada e internada à força. Mas por que deixaram as meninas comigo? Raul respondeu, sombrio. Porque ela convenceu alguém. Um dos funcionários. Talvez uma mulher. Talvez alguém que se comoveu. Ela implorou para que deixassem as meninas com o pai. E alguém teve compaixão. Eduardo não disse nada. Apenas olhou pela janela do carro, com o rosto molhado de lágrimas. Ele tinha a filha de volta. As netas estavam salvas, mas sabia que a guerra ainda não tinha acabado. Era madrugada quando a caminhonete de Eduardo cruzou novamente a porteira da fazenda Vasconcelos. Pela primeira vez em muitos anos, ele não sentia o peso da solidão nos ombros. Carolina estava ao seu lado, enrolada num cobertor, exausta, mas viva. Atrás, Raul dirigia um segundo carro com 2 policiais, garantindo proteção reforçada à propriedade por tempo indeterminado. Dona Nilda, que não dormira um minuto sequer, correu ao ouvir o motor da caminhonete. Quando viu Carolina descer, cambaleante, cobriu a boca com as mãos, emocionada. Minha menina! Meu Deus do céu! Murmurou, puxando-a num abraço terno. As trigêmeas, acordadas com o barulho, saíram ao terreiro com os olhinhos apertados de sono. Ficaram paradas por um instante, encarando a mulher diante delas como se estivessem diante de um sonho. Então uma delas deu um passo à frente. Mamãe? Carolina se ajoelhou com dificuldade, os olhos marejados. Minhas filhas, minhas borboletinhas. As 3 correram até ela ao mesmo tempo, e o abraço que se formou ali, no centro daquele terreiro iluminado apenas por um poste antigo, não precisava de explicação. Era puro, verdadeiro. O tempo não apagou o amor. Nem os traumas conseguiram romper aquele laço. Eduardo observava em silêncio. O coração, outrora calejado pela dor e pela saudade, agora parecia bater de novo com propósito. Mais tarde, já dentro de casa, Carolina tomou banho quente, vestiu roupas limpas e se sentou com o pai na mesa da cozinha. Ela parecia outra pessoa, ainda frágil, sim, mas com os olhos vivos, despertando de um pesadelo longo. Eu devia ter voltado antes, disse ela, com a voz embargada. Mas eu tinha medo. Eles sabiam tudo. Sabiam onde o senhor morava. Sabiam quem era a mãe das crianças. Ameaçaram me internar como louca se eu contasse qualquer coisa. E por que deixou as meninas no curral? Porque era o único lugar que eu sabia que ainda era seguro. Eu implorei para uma enfermeira me ajudar. Ela ficou com pena. Esperamos a chuva chegar para apagar os rastros. E aí, deixamos elas ali.
Eu sabia que o senhor ia encontrá-las. Eduardo segurou a mão da filha. E encontrou. Mas agora ninguém tira elas de mim. Nem você. Agora a gente vai cuidar disso juntos. Como uma família. Carolina chorou em silêncio, com a cabeça apoiada no ombro do pai. Na sala, as meninas dormiam uma sobre a outra, enroladas num cobertor grosso. Pela primeira vez em muito tempo, dormiam sem medo. Do lado de fora, Raul falava ao telefone, à beira da plantação. A base foi desfeita. Os documentos estão todos com a Polícia Federal, mas os chefões ainda estão soltos. O Silas é só um executor. Acha mesmo que eles vão deixar essa família em paz? A voz do outro lado respondeu com frieza. Então proteja essa fazenda. A partir de agora, isso virou questão de vida ou morte. O sol mal ameaçava surgir no horizonte quando Eduardo foi despertado por um ruído sutil vindo do lado de fora da casa. Não era barulho de bicho, nem de vento. Era um som metálico, ritmado, como se alguém estivesse andando devagar pela varanda, arrastando algo no chão. Sentou-se na cama num pulo, pegou o revólver antigo que mantinha guardado na gaveta da cômoda e seguiu em silêncio até a porta. Lá fora, o ar ainda estava escuro e úmido. A luz do poste não funcionava mais. Alguém a havia quebrado durante a madrugada. Foi quando ouviu crack, crack, pisadas sobre o cascalho. Passos leves, medidos. Eduardo se aproximou da janela lateral, com a respiração presa no peito. Olhou devagar entre a fresta da cortina e viu uma silhueta parada ao lado do trator, com o rosto encoberto e algo pendurado nas costas. Ergueu a arma, mas antes que pudesse sair, a porta foi aberta bruscamente por Raul, que já estava com colete à prova de balas e uma pistola em punho. Cuidado! Um dos vigias sumiu. Eduardo saiu logo atrás dele. A silhueta correu para os fundos da fazenda e em segundos a perseguição começou. Paulo também apareceu, puxando o cão de guarda pela coleira. Foram 20 minutos tensos, mata adentro. Os arbustos fechados, os galhos cortando o rosto, o coração disparado. Mas no fim, encontraram apenas pegadas. Pegadas e uma caixa preta deixada propositalmente ao lado da porteira quebrada. Raul abriu com cuidado, temendo o pior. Dentro, não havia explosivos. Havia algo ainda mais perturbador. Fotos. Eram imagens da casa. Das meninas brincando no terreiro. Da Carolina na varanda. De Eduardo na lavoura. Alvos marcados com caneta vermelha. No fundo da caixa, um envelope. Dentro, uma única folha escrita à mão. Você mexeu com o que estava quieto. Agora todos vão acordar. Mais tarde, já de volta à sede da fazenda, Eduardo convocou todos os empregados de confiança. O semblante era sério, sem espaço para dúvidas. A partir de hoje, todo mundo que trabalha daqui vai dormir na sede. As meninas e a Carolina não saem mais sozinhas. Quem não quiser se envolver está livre para ir embora agora. Mas quem ficar, vai ter que proteger essa casa com a própria vida. Ninguém se moveu. Paulo foi o primeiro a falar. Eu fico, patrão. Aquilo ali é sua neta, a filha da menina que eu vi crescer. Se tiver que cair, a gente cai junto. Raul completou. A PF já está rastreando os envolvidos, mas até que todos sejam presos, essa fazenda precisa funcionar como um bunker. Amanhã vou trazer mais 2 homens e armar o perímetro com câmeras e sensores. Eduardo olhou para a filha, que observava tudo com os olhos assustados, mas confiantes. Sabia que o inferno estava longe de acabar, mas também sabia que agora ele não lutava mais sozinho. Ele tinha um propósito, e esse propósito tinha nome, sobrenome e 3 sorrisos que corriam pela casa chamando-o de vovô. No dia seguinte, a sede da fazenda amanheceu mais silenciosa que o normal. As meninas acordaram cedo, mas não correram para o quintal como de costume. Pareciam entender, mesmo com tão pouca idade, que algo havia mudado no ar. Dona Nilda preparava o café da manhã quando Carolina entrou na cozinha com um papel na mão. Era uma das pulseirinhas hospitalares deixadas na caixa misteriosa durante a madrugada. Eu reconheço isso, disse ela, entregando a pulseira para Eduardo. Usaram nelas quando ainda estávamos em Palmas, antes de sermos levadas para Goiás. Eduardo examinou a pulseira. Tinha um código e um nome impresso. Letícia Monteiro. Letícia? Mas nenhuma delas se chama Letícia. Carolina respirou fundo. É que eles trocaram os nomes. Na documentação, nos registros, em tudo. Cada uma recebeu um nome diferente. Era assim que apagavam nossa identidade. Elas passaram a ser Letícia, Melissa e Tainá. Mas os verdadeiros nomes
Ela parou, emocionada. Os verdadeiros nomes são Clara, Elisa e Marina. Eu escolhi esses nomes quando descobri que eram trigêmeas. Cada uma tem um significado. Clara, de luz. Elisa, de promessa. E Marina, porque o nome da minha mãe era Maria, e eu queria homenageá-la. Eduardo segurou as mãos da filha. Então, vamos devolver a elas os nomes certos. Vamos apagar tudo o que esses criminosos tentaram construir. Enquanto isso, Raul estava em Campo Grande, no prédio da Polícia Federal, apresentando provas à delegada responsável pelo caso. A caixa com as fotos, os vídeos da clínica, os registros falsos, tudo começava a montar o quebra-cabeça de uma rede internacional de tráfico humano. E os nomes dos envolvidos? Perguntou a delegada. Raul puxou um dossiê de dentro da pasta. Aqui estão os 3 principais. Um médico com registro cassado, uma ex-funcionária do juizado de menores, e esse aqui, apontou para uma foto. Ele é o principal operador. Nome falso, Antônio de Castro. Mas o verdadeiro nome é André Cunha. Já esteve foragido no Paraguai. Tem contatos com políticos e empresários. O cérebro por trás de tudo. A delegada cruzou os braços. E onde ele está agora? Raul olhou para ela com gravidade. Essa é a pior parte. As últimas movimentações dele indicam que ele está aqui no Brasil. E provavelmente já sabe que perdemos o controle sobre as meninas. De volta à fazenda, Eduardo sentou-se com as netas no quintal e, com a ajuda de desenhos, explicou a cada uma o verdadeiro nome que tinham. Você é a Clara, viu? Disse, tocando a bochecha da mais risonha. E você é a Elisa, disse para a mais quietinha. E você, minha pequena, disse para a que usava o colar. É a Marina, igual sua avó. As 3 sorriram. E pela primeira vez, repetiram os nomes com clareza. Clara, Elisa, Marina, nomes que haviam sido apagados, mas que agora brilhavam como faróis no meio da escuridão. Era fim de tarde quando a caminhonete do Correio Rural apareceu na porteira da fazenda. Nada incomum, exceto pelo fato de que nos últimos anos ninguém mandava cartas para Eduardo Vasconcelos. O carteiro, um rapaz de fala rápida, entregou apenas um envelope pardo, sem selo e sem remetente. Na frente, apenas o nome escrito à mão. Sr. Eduardo Vasconcelos. Urgente. Desconfiado, Eduardo esperou o rapaz ir embora antes de abrir. Foi até o escritório, trancou a porta, sentou-se à escrivaninha e abriu cuidadosamente o lacre. Dentro, havia 2 folhas dobradas. Uma delas era uma carta, a outra, uma cópia de certidão de nascimento. A carta era direta. Se está lendo isso é porque já sabe mais do que devia. Mas ainda não sabe tudo. Carolina não foi a única. Elas eram o primeiro teste. 3 meninas com potencial genético raro. A tentativa era vendê-las no exterior para adoção de luxo. Mas Carolina fugiu. O homem que comanda tudo isso se chama André Cunha, mas usa nomes diferentes em cada estado. Ele já sabe que o senhor está com as crianças. Proteja-as. Eles não recuam fácil. Eduardo ficou paralisado. A certidão anexa trazia o nome de um bebê. Ana Clara Alves de Vasconcelos. Data de nascimento idêntica à das trigêmeas. Mas havia algo estranho. A certidão foi emitida em outro estado, com outra mãe declarada. Era mais uma prova de que o grupo estava falsificando registros para esconder as crianças reais. E agora, alguém estava do lado deles. Ou talvez entre eles. Alguém de dentro vazando informações. Enquanto isso, Raul estava de volta à fazenda e organizava as novas medidas de segurança. Já haviam instalado sensores de presença nos pontos cegos da propriedade e substituído o poste quebrado por refletores com fotocélula. O que tem aí? Perguntou ele ao ver Eduardo com a carta nas mãos. A pista que faltava para confirmar tudo. Eles não queriam só sumir com as meninas. Elas faziam parte de algo maior. Um teste. Como se fossem cobaias de um plano muito mais amplo. Raul pegou a certidão e analisou. Eles criam múltiplas identidades falsas. Se vendem uma criança, a verdadeira desaparece e a falsa passa a existir no lugar dela. É tráfico de vidas com aparência de legalidade. Eduardo fechou os olhos por um instante, tentando conter a raiva. Estão brincando de Deus com famílias inteiras. E eles não estão sozinhos. Isso exige cartórios corrompidos, assistentes sociais cúmplices, clínicas disfarçadas. A rede é enorme. Naquela noite, ao jantar com a família reunida, Carolina parecia mais tranquila. As meninas estavam alegres, comendo arroz doce e mostrando desenhos que haviam feito com Dona Nilda.
Mas Eduardo estava inquieto. Quando todos dormiram, voltou para a varanda com a carta na mão. Sentou-se na cadeira de madeira, acendeu um cigarro e olhou para o céu estrelado. Ali, no meio da brisa morna da noite, ele fez um juramento silencioso. Enquanto eu respirar, ninguém vai tocar nas minhas netas. E se esse tal de André Cunha vier, vai ter que passar por mim primeiro. 2 dias se passaram em relativa calma. As meninas começavam a se adaptar à nova rotina, dormindo melhor e chamando Eduardo de vovô com naturalidade. Carolina, por sua vez, voltava a sorrir. Não sempre, mas o suficiente para que Dona Nilda dissesse emocionada: "Parece que a luz da casa voltou a acender, mas toda luz atrai sombras." Na manhã da quarta-feira, uma caminhonete prata com placas de Brasília estacionou do lado de fora da porteira. O motorista desceu devagar. Era um homem de terno, óculos escuros e uma pasta de couro embaixo do braço. Tinha fala mansa, mas postura firme. Disse ao vaqueiro da entrada: "Meu nome é Marcos Teixeira. Sou advogado. Gostaria de falar com o senhor Eduardo Vasconcelos. É sobre a guarda das crianças." A informação chegou rapidamente até Eduardo, que observava da varanda com Raul ao seu lado. "Você o conhece?" perguntou o detetive. "Nunca vi, mas esse nome não me é estranho." Raul pegou o binóculo e focou no rosto do homem. "Tem algo errado aí. Olha o jeito como ele observa tudo. Tá mapeando o terreno. Isso não é advogado. Isso é agente disfarçado ou pior, executor. Vamos conversar com ele", disse Eduardo. "Mas não aqui." Minutos depois, os dois foram ao encontro do suposto advogado, que esperava encostado na caminhonete com um sorriso ensaiado. "Bom dia, senhores. Vim em nome da Fundação Vida Digna. Recebemos denúncia de que 3 menores estão sendo mantidas aqui sem registro oficial. Estou aqui para solicitar documentos e garantir que tudo esteja dentro da lei." Raul cruzou os braços encarando o homem. "Que estranho. Essa fundação não tem registro na OAB. E o senhor, Marcos, está usando um crachá com um número de registro pertencente a um outro advogado, de Minas Gerais." O homem manteve o sorriso, mas os olhos mudaram. "Isso é um mal-entendido. Talvez tenha havido troca de documentos. É melhor ir embora agora", disse Eduardo firme. "E diga ao seu chefe que ele escolheu o alvo errado." Por um instante, a máscara do falso advogado caiu. Ele apertou os lábios, girou nos calcanhares e voltou para o carro. Ao bater a porta, disse antes de ligar o motor: "O senhor não sabe com quem está lidando. Isso não acaba aqui." A caminhonete sumiu na estrada de terra, levantando poeira. Mais tarde, Raul vasculhou os registros da placa do carro e confirmou o que suspeitava: veículo clonado. A visita não era apenas uma ameaça disfarçada. Era uma medição de território. Um aviso. Eles sabiam onde estavam, quem estava envolvido e o que ainda faltava ser tirado. Eduardo reuniu a equipe da fazenda novamente ao anoitecer. "A partir de hoje, ninguém mais entra aqui sem identificação dupla, e a entrada dos fundos será lacrada. Quem vier sem avisar não entra. Nem que traga um anjo do céu na garupa." Raul completou: "Eles estão tentando criar um motivo legal para tirar as meninas. Fiquem atentos. Qualquer movimentação estranha, me avisem. Nem que seja uma borboleta diferente no portão." Dona Nilda segurou a mão de Carolina com força. "A gente não vai deixar ninguém tocar nessas meninas, nem pela justiça dos homens, nem pela dos monstros." E foi assim, naquela noite, que a Fazenda Vasconcelos deixou de ser apenas um lar e se tornou oficialmente uma fortaleza. A noite seguinte caiu abafada, sem vento, como se o próprio ar estivesse segurando a respiração. A fazenda seguia vigiada 24 horas por 2 homens contratados por Raul, equipados com rádios de curto alcance e visão noturna. Dentro da casa, Eduardo tentava dormir quando o telefone fixo tocou. O número no visor era desconhecido. Instintivamente, ele atendeu em silêncio. "Boa noite, senhor Vasconcelos", disse uma voz masculina, grave, pausada. "Espero que esteja aproveitando seus últimos momentos de paz." Eduardo permaneceu calado, apertando o telefone com força. "Não se engane. Isso não é uma negociação. É um lembrete. Carolina foi avisada anos atrás para não fugir. As meninas, tecnicamente, ainda são nossas. O senhor está cometendo um crime federal ao mantê-las aí." Eduardo respondeu com frieza: "Crime é vender crianças como gado. E agora vocês mexeram com o homem errado." A voz riu baixinho do outro lado da linha. "Acha que é o primeiro pai bravo que enfrentamos? Todos os outros estão mortos ou quebrados.
Sabe qual é a diferença? Você está velho, e velho não corre tão rápido. A ligação caiu. Eduardo ficou parado, respirando fundo, o coração batendo no peito como um martelo em tábua. Depois ligou para Raul. Precisamos rastrear uma ligação. Agora. Raul respondeu do outro lado, já vestindo o casaco. Já estou indo para aí. Ninguém liga nesse tom se não quiser provocar. Eles estão nervosos. Isso é bom, mas também é quando se tornam mais perigosos. Na manhã seguinte, Raul foi até a sede da operadora local e conseguiu um log da chamada. O número era de um chip pré-pago, ativado há menos de 48 horas. A torre de sinal apontava para um local específico, um hotel simples na cidade de Três Lagoas. Se quiser, posso ir até lá agora mesmo, disse Raul determinado. Não, vamos juntos, respondeu Eduardo. Mas sem alarde. Se ele estiver lá, eu quero olhar nos olhos desse canalha. Enquanto se preparavam para a viagem, Paulo organizava as rotas de vigilância da fazenda, treinando os peões para revezamentos e pontos de observação estratégicos. Dona Nilda mantinha as meninas ocupadas com brincadeiras dentro de casa, mas não era fácil. Clara, a mais sensível das três, havia voltado a fazer xixi na cama, um claro sinal de que sentia o ambiente tenso. Carolina, sentada com a filha no colo, olhava pela janela, sentindo no fundo da alma que o inimigo não estava apenas observando de longe. Ele já havia começado a cercá-los por todos os lados. E dessa vez, talvez não viesse com ameaças. Talvez viesse com sangue. A viagem até Três Lagoas foi silenciosa. Eduardo dirigia com os olhos fixos na estrada de terra que cortava as plantações até chegar ao asfalto. Raul, no banco do carona, manuseava o celular com antena criptografada, rastreando as últimas atualizações sobre o número usado na ligação da noite anterior. Segundo o sistema da torre, o sinal foi registrado por mais tempo nas proximidades de um hotel chamado Sol do Cerrado. É simples, barato, discreto, ideal para quem não quer ser notado. Então é lá que ele está? Perguntou Eduardo, apertando o volante. Ou esteve. O histórico mostra que a última atividade foi às 6h14 da manhã, e o telefone foi desligado minutos depois. Eles chegaram à cidade pouco depois das 9 horas. O hotel era discreto, com fachada bege, placas velhas e uma recepcionista entediada atrás do balcão. Raul mostrou uma credencial falsa de policial civil e perguntou: algum hóspede entrou ontem usando o nome Marcos Teixeira? A moça consultou o livro de registros. Entrou sim, quarto 208. Mas saiu cedo hoje. Deixou a chave aqui e foi embora. Nem café tomou. Raul arqueou a sobrancelha. Deixou algum objeto? Recebeu visita? Não. Veio sozinho. Só pediu privacidade. Sem perder tempo, eles subiram até o segundo andar. O quarto, 208, estava trancado, mas Raul tinha uma gazua própria para infiltrações. Em segundos, estavam dentro. Tudo parecia limpo. Cama feita. Nada esquecido. À primeira vista. Mas Eduardo, com um olhar de fazendeiro experiente, reparou no detalhe. No canto da escrivaninha, uma marca redonda no vidro indicava que alguém deixara ali um copo de metal. E havia outra coisa, uma bituca de cigarro no cinzeiro, da mesma marca que ele usava. Raul pegou uma lanterna UV portátil e passou pela parede ao lado da cama. Um traço fluorescente apareceu, indicando que algo foi colado ali, provavelmente um papel. Ele trouxe informações, colou na parede e depois tirou. Provavelmente para memorizar rostos, rotas, horários. Ele estava se preparando. Eduardo se aproximou da janela. E agora está solto por aí, talvez voltando para minha fazenda enquanto estamos aqui. Raul pegou o celular e ligou para Paulo. Confirma a segurança aí. Reforça o perímetro. Se qualquer coisa estranha acontecer, tira as meninas imediatamente da sede e leva para o galpão seguro. A prioridade são as crianças. Paulo respondeu do outro lado com voz firme. Por aqui tá tudo calmo. Mas vamos dobrar a atenção. Antes de sair do quarto, Raul olhou para a câmera de segurança no corredor. Vamos precisar dessas imagens. Quero ver o rosto dele saindo daqui. Se não estiver usando boné ou máscara, comentou Eduardo. Mesmo que esteja, respondeu Raul. O jeito de andar, o tempo de permanência, tudo fala. E eu vou descobrir quem é o desgraçado que ousou ameaçar sua neta olhando nos seus olhos. De volta à fazenda, enquanto os seguranças faziam ronda, Carolina andava de um lado para o outro na varanda. Pressentia algo errado, e naquele instante, a intuição dela não falhava.
A poucos metros dali, no meio do mato, um drone silencioso sobrevoava a propriedade, registrando imagens em tempo real e enviando diretamente para o notebook de um homem escondido num carro estacionado a 3 quilômetros dali. Ele observava as imagens e murmurava: "É aqui mesmo. As 3 estão aí. Hora de mandar o recado final." O drone pairava no céu como um pássaro metálico, quase imperceptível. Sobrevoava lentamente a casa principal, captando ângulos específicos. O jardim onde Clara, Elisa e Marina brincavam sob a supervisão de Dona Nilda, a varanda onde Carolina caminhava ansiosa e os fundos da propriedade, onde os seguranças circulavam armados. Dentro de um SUV preto, parado a 3 quilômetros da fazenda, o homem de olhar gelado acompanhava tudo em tempo real por uma tela de 14 polegadas. Ele não falava muito, apenas observava, como quem desenha a planta de uma invasão. Ao lado, uma maleta com cabos, sensores e algo embrulhado em tecido vermelho. Pegou o celular e enviou uma única mensagem. Posição confirmada. 3 alvos. Início da fase 2. O aviso será deixado hoje. Enquanto isso, Eduardo e Raul voltavam de Três Lagoas pela estrada de chão. Os pneus da caminhonete cortavam a poeira com pressa, mas o clima dentro do carro era tenso. Raul havia conseguido acesso parcial às câmeras do hotel e estava revendo as imagens em um tablet. Aqui. Parou às 06:13, usando boné e máscara cirúrgica. Caminha como um militar, postura ereta, passada precisa. Esse cara tem treinamento. Eduardo assistia em silêncio. Ele saiu antes da gente chegar. Tá sempre um passo na frente. Mas agora sabemos o rosto dele. Se cruzarmos com as imagens da clínica e do hospital de Goiás, vamos achar algo. Só precisamos de tempo. Tempo é o que a gente não tem, Raul. Esses caras não estão blefando. Na fazenda, o pôr do sol tingia tudo de dourado. Paulo fazia ronda na área externa quando ouviu um zumbido agudo no céu. Olhou para cima a tempo de ver um brilho sumindo atrás do galpão. Aquilo foi o quê? Um drone? Correu até o local, seguido por um dos seguranças. Vasculharam o mato, mas não encontraram o aparelho. Apenas um embrulho, cuidadosamente deixado sobre uma caixa de madeira. Era do tamanho de um pão de forma, envolto num tecido vermelho escuro, amarrado com barbante. Paulo hesitou. Então calçou luvas e abriu com cuidado. Dentro, havia um boneco de pano, com 3 rostos costurados lado a lado, representando claramente as trigêmeas. Os olhos foram feitos com botões vermelhos e a boca com linha preta trançada em forma de X. No peito do boneco, um bilhete preso com alfinete. Vocês tiraram elas de mim. Agora vou tirar a paz de vocês. Paulo sentiu um calafrio. Chamou imediatamente os seguranças e alertou Carolina. Quando Eduardo chegou minutos depois, já havia um perímetro formado ao redor do galpão. Foi um aviso, disse Raul, examinando o boneco com luvas. Esses símbolos são usados por grupos que atuam com sequestro e ocultação internacional. Isso aqui não é superstição, é marca de território. É assinatura. Eduardo pegou o bilhete com raiva contida. Então agora é guerra. A gente precisa pensar como eles pensam, disse Raul. E isso começa agora. Quero um mapa completo da fazenda, os túneis antigos, passagens de gado, qualquer rota de fuga. Vamos usar essa terra a nosso favor. E as meninas? As meninas, disse Raul, olhando para as pequenas na varanda. São o que eles querem. Mas agora vão aprender que ninguém mexe com sangue de Vasconcelos impunemente. Enquanto isso, o SUV preto se afastava devagar pela estrada rural. Dentro, o homem do drone sorria, sem pressa, enquanto digitava mais uma mensagem. Recado entregue. Agora vamos ver do que esse velho é feito. Com o boneco de pano ainda nas mãos, Eduardo caminhou direto para o velho depósito atrás do estábulo. Ali, décadas atrás, seu pai havia construído um labirinto de túneis subterrâneos usados para armazenar grãos e fugir de enchentes. Desde então, tudo fora fechado com tijolos, mas ele sabia que poderia servir agora como abrigo, ou armadilha. A guerra chegou, Raul. Vamos transformar essa terra num campo de defesa. Nos dias seguintes, os homens de confiança reabriram as entradas dos túneis. Alguns estavam alagados, outros obstruídos. Mas 3 deles ainda ligavam a casa principal ao antigo galpão, a horta dos fundos e à beira do rio. Câmeras térmicas e sensores de movimento foram instalados em pontos estratégicos. Enquanto isso, as meninas eram treinadas em silêncio. Carolina ensinava a cada uma delas como identificar perigo, onde se esconder,
Como seguir para o túnel seguro caso algo acontecesse. Isso é só um jogo, dizia, tentando esconder o medo. Um jogo de esconder e proteger. Naquela noite, enquanto todos dormiam, um sensor disparou. Raul checou o monitor. Movimento detectado na cerca oeste. Eduardo carregou a espingarda, olhou pela janela e sussurrou. Eles voltaram. A movimentação registrada pelos sensores não era um animal. As câmeras mostraram 3 silhuetas encapuzadas, atravessando a cerca oeste com precisão de comando militar. Não carregavam lanternas. Usavam óculos de visão noturna. Eduardo e Raul acompanharam tudo do monitor instalado no escritório. Paulo, com 2 peões armados, posicionou-se no galpão, prontos para qualquer ataque. Carolina, em silêncio, guiou as meninas para o túnel sob a casa, onde colchões e mantimentos já estavam prontos. Se algo acontecer, disse a filha mais velha, você leva suas irmãs por essa porta. Clara assentiu com um brilho sério no olhar. Os invasores se dividiram. Um deles foi até a caixa d'água, cortou o cano principal. Outro seguiu para o curral, onde deixou um pacote preso sob o bebedouro dos animais. O terceiro caminhou em direção à sede. Antes que pudesse alcançar a varanda, um estouro seco cortou o silêncio. Raul disparou. O invasor caiu de joelhos, gritando de dor, enquanto os outros fugiam pelo milharal. Eduardo se aproximou com a arma em punho. Quem mandou vocês? O homem riu, cuspindo sangue. Já estamos dentro. Vocês só não perceberam. Enquanto o invasor capturado era imobilizado por Raul e os seguranças, Eduardo examinava o pacote deixado no curral. Dentro não havia explosivo, mas sim uma câmera escondida em uma ração falsa, que transmitia tudo via satélite. Estavam nos filmando de dentro para fora, disse Raul. Estavam mapeando a rotina. Paulo, por rádio, informou que um dos funcionários recém-contratados havia desaparecido minutos antes do ataque. Era o caseiro auxiliar, contratado há menos de 10 dias. Nome falso, documentos forjados. Um infiltrado. Eles sabiam do túnel, sabiam da rotina, sabiam tudo, concluiu Eduardo, enrijecendo o maxilar. O homem baleado, ainda respirando, soltou uma frase enquanto era levado para a caminhonete. Vocês mexeram com a corrente errada. O que vem agora não tem volta. Carolina, ouvindo ao longe, segurou Marina no colo e olhou para o céu escuro. Se eles acham que vão nos destruir com medo, que venham com tudo. Na fazenda Vasconcelos, o medo já tinha virado fúria. Na delegacia de Três Lagoas, o homem baleado permanecia em silêncio absoluto. Nem o delegado, nem os policiais federais conseguiam arrancar uma única palavra. Mas quando Raul entrou na sala de interrogatório, algo mudou. Sem farda, sem formalidade, Raul apenas sentou-se à frente dele, jogou um maço de fotos sobre a mesa e disse: Essas são as meninas. Você ajudou a sequestrá-las. Agora me diz, onde está André Cunha? O homem sorriu com desdém. Ele não está em lugar nenhum, porque ele está em todo lugar. Raul se inclinou. Você não sabe com quem está lidando. Sei sim. Um fazendeiro velho, um detetive cansado e uma família que devia ter desaparecido como tantas outras. Raul se levantou. Antes de sair, deixou um gravador sobre a mesa. A diferença é que agora o país está vendo, e vocês não têm mais o controle. Na fazenda, Carolina ouvia, pela primeira vez, um áudio gravado durante a ligação anônima feita para Eduardo. Ela reconheceu a voz. É ele. Quem? Perguntou Eduardo. Ela o encarou sem piscar. André Cunha. Com a confirmação de Carolina, Raul acionou uma força-tarefa para aprofundar a investigação sobre André Cunha. Usando inteligência artificial e cruzamento de dados de voz, a PF finalmente identificou uma imagem recente do homem. Estava diferente. Cabelo raspado, barba feita, óculos escuros, mas era ele. Encontramos, disse Raul, mostrando a foto no tablet. E o pior, ele esteve em Três Lagoas há 2 dias. A foto foi tirada por uma câmera de segurança em um posto de gasolina. André abastecia o SUV preto, usava luvas e máscara. No banco de trás, um notebook com o drone ligado. Eduardo olhou fixamente para a imagem. Esse desgraçado olhou minhas netas lá de cima, como se fossem produto em prateleira. E ele ainda pode tentar levá-las. Naquela tarde, Raul reuniu toda a equipe de segurança e estabeleceu o protocolo de cerco. Ninguém entra, ninguém sai, sem revista completa. Carolina reforçou com as meninas o plano de fuga pelos túneis. Elas já sabiam os caminhos. Já sabiam que, se a sirene tocasse, era hora de correr.
E na sede da PF, uma nova escuta revelou uma frase captada entre os comparsas. Hoje, à meia-noite, elas voltam para o projeto. A fazenda entrou em estado de alerta total. Às 21 horas, Raul organizou uma última reunião com Eduardo, Carolina, Paulo e os seguranças. Tudo seria cronometrado. Câmeras revisadas, armas carregadas, planos de fuga verificados. Meia-noite é a janela deles, disse Raul. O que quer que aconteça, eles contam com a surpresa. Mas dessa vez, é a gente que vai surpreender. Eduardo decidiu que as meninas passariam a noite no abrigo subterrâneo com Carolina e Dona Nilda. Ele mesmo ficaria do lado de fora, junto de Raul, observando o campo com binóculos térmicos e rifle nas mãos. Não vão tocar nem na sombra delas, murmurou. Às 23h52, uma das câmeras externas captou movimento no campo dos eucaliptos. 3 figuras rastejavam entre as árvores. Raul tocou a sirene de emergência 3 vezes, o sinal combinado. As meninas já estavam a salvo no túnel. Quando os invasores cruzaram a cerca, encontraram o campo minado com bombas de tinta fluorescente, disparadas por sensores. Em segundos, ficaram cobertos de luz e sem visão. Eduardo saiu da sombra com a espingarda apontada. Bem-vindos ao inferno, senhores. E puxou o gatilho. O disparo de Eduardo atingiu o chão próximo aos invasores. Um aviso claro. Não daria tempo para conversa. Os homens tentaram correr de volta para a mata, mas já estavam cercados por refletores e seguranças posicionados. Raul liderou a contenção pelo flanco direito, enquanto Paulo e 2 peões surgiram pelo lado oposto com lanternas e espingardas. O som de estalos no mato, galhos quebrando e gritos abafados ecoavam por toda parte. Um dos invasores foi derrubado por um dos cães da fazenda, treinado para imobilização. O outro caiu ao tropeçar num fio de contenção e foi rendido por Paulo. Apenas um conseguiu fugir, mas deixou para trás um celular. Raul pegou o aparelho ainda ligado. Na tela, um mapa da fazenda em tempo real, com as rotas de fuga subterrâneas marcadas. Eles sabiam dos túneis. O infiltrado passou tudo, concluiu cerrando os punhos. Eduardo olhou para o céu escuro e sem estrelas. Não adianta mais fugir. Agora é a gente que vai atrás. E enquanto a madrugada se arrastava, a fazenda deixava de ser defensiva, para se tornar ofensiva. Com 2 invasores capturados e o celular em mãos, Raul passou a madrugada extraindo dados do aparelho. Conseguiu acessar fotos, áudios codificados e uma agenda oculta com locais marcados em Goiás, São Paulo e até no Paraguai. É um circuito. Eles não agem só aqui. Estão espalhados, explicou. Mas esse telefone também tem um número salvo com uma estrela. Chefe. Eduardo se aproximou. Consegue rastrear? Se ele atender, sim. E se isso acontecer, vamos pegar o rastro em tempo real. Às 7h da manhã, Raul fez a ligação. Não falou nada. Apenas deixou a linha aberta. Do outro lado, uma respiração pesada e uma risada. Se acham que ganharam, estão enganados. Isso vai além das suas cercas e armas de fazenda. E vocês já perderam sem saber, disse a voz. Mas o necessário já havia sido feito. O sistema localizou a origem. Um galpão nos arredores de Goiânia. Possivelmente, a base operacional de André Cunha. Raul desligou, virou-se para Eduardo e disse: Vamos até o fim? O fazendeiro não hesitou. Até o fim. Ou até que ele desapareça do mapa. 2 dias depois, Eduardo e Raul chegaram discretamente a Goiânia, com apoio de 2 agentes federais. O endereço rastreado levava a um galpão industrial abandonado na periferia, aparentemente sem vida, mas com movimentação suspeita nos fundos. Raul analisou o local com binóculos. Câmeras escondidas, sensores na cerca e 3 veículos sem placa estacionados de forma estratégica. Esse é o covil, e se André Cunha está aqui, é agora ou nunca. Com equipamentos de escuta ativados, os agentes captaram conversas abafadas. Palavras-chave como embarque, código genético, fase 2 e reversão de posse surgiam com frequência. Eduardo engoliu seco. Estavam planejando levar as meninas de novo, mas dessa vez para fora do país. Ao anoitecer, a equipe cercou o galpão. Às 22h03 começou a operação. Arrombamento silencioso, gás de dispersão e entrada tática. Gritos, correria, portas arrombadas. No centro do galpão, uma sala blindada. E dentro dela, um homem de terno, calmo, tomando chá. André Cunha, disse Raul, apontando a arma.
Ele ergueu os olhos, sorriu e disse apenas: demoraram. André Cunha foi algemado sem resistência. Parecia satisfeito, como se já esperasse por aquele momento. Mas sua frieza logo se desfez quando Raul revelou: o celular que você deixou rastreou tudo. Você perdeu, Cunha. E as meninas estão salvas. No galpão foram encontrados documentos falsos, chips internacionais, seringas, roupas infantis novas e listas com perfis genéticos de crianças. Era a prova definitiva de uma rede internacional de tráfico. O senhor fez o que ninguém teve coragem, disse a delegada da PF a Eduardo. Sua coragem salvou não só as netas, mas dezenas de outras crianças. De volta à fazenda, Carolina aguardava ao lado das meninas. Quando viu a caminhonete de Eduardo chegando, correu para os braços do pai, emocionada. Acabou? Perguntou ela, com os olhos cheios de lágrimas. Acabou, respondeu Eduardo, abraçando também as netas. Agora ninguém mais toca em vocês. Meses depois, a Fazenda Vasconcelos virou símbolo nacional de resistência e justiça. Eduardo construiu um centro de acolhimento para mães e crianças resgatadas. Carolina voltou a estudar psicologia. E as trigêmeas cresceram livres, felizes, com os nomes certos, os abraços certos e o amor que ninguém jamais poderia comprar. Porque naquele pedaço de terra, o que se plantava era vida.